Bom, irmãos, hoje eu quero trabalhar com vocês. Querida, faz favor, coloca aqui para mim na versão NVI, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, os 3 capítulos do Apocalipse. Eu tinha uma pregação muito legal sobre o Apocalipse, sumiu, não sei por onde que ela anda mais. Fiz até em DVD, eu fiz essa pregação, eu preguei o Apocalipse inteiro. O objetivo não é pregar o Apocalipse inteiro, porque conforme os tempos vão avançando, as coisas elas vão mudando. E não dá para a gente pregar o Apocalipse inteiro, porque tem muita coisa no Apocalipse que ainda vai ser desvendado. Então, não dá para a gente, por exemplo, pegar e dizer assim, isso aqui está acontecendo isso porque está tendo guerra na Ucrânia, está acontecendo isso porque está tendo guerra no Oriente Médio. Inclusive, eu quero ver, se me for autorizado, domingo que vem, eu quero que os irmãos não percam a reunião de jeito nenhum, porque eu preciso fazer uma atualização. Preciso fazer uma atualização sobre os eventos mundiais, agora, a partir do ano de 2024, tá? Isso com base em estudos e com base em um monte de coisa que está sendo falado aí pela internet. Então, vou pedir aos irmãos que, por favor, não percam a reunião domingo que vem, de maneira nenhuma. E você que está aí pela internet também não perca, não é? Eu sempre digo o seguinte, irmãos: quantas horas nós temos para adorar a Deus oficialmente? Nossa vida deve ser uma vida de adoração, mas oficialmente, põe aí para mim Romanos capítulo 12, faz favor, querida, antes de eu começar essa pregação aqui. Romanos capítulo 12, versículo, é isso aí, 1 e 2. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Quem está vivo aí, dá um amém. Amém. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí tá bom. O que acontece, irmãos? Muitos irmãos, às vezes, não conseguem chegar na segunda parte desse texto, porque não entra na primeira. A primeira parte do texto diz que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. Nós raciocinamos com o quê? Com a mente. Então, quando você está sentado aí, seja na sua casa, assistindo a nossa reunião, seja aqui, você está apresentando a Deus o culto racional. Você está com a sua mente adorando a Deus e aprendendo. Nisto, você vai fazer o quê? Olha só, você vai deixando de se amoldar ao padrão do mundo, porque nós temos 2 padrões, o padrão de Cristo e o padrão do mundo. Quando você não está no padrão de Cristo, você está no padrão do mundo. Então ele diz assim, não se amoldem ao padrão do mundo, transformem-se pela renovação da sua mente. Então nós temos que renovar a nossa mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Através do culto racional. Através do que nós aprendemos nas nossas reuniões cristãs. É assim que nós renovamos a nossa mente. E uma vez que você faz isso, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem irmão que não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não participa na reunião cristã, não aprende o que está sendo dito, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, e acaba não tendo o melhor de Deus na sua vida. Então é muito importante que a gente pare e pense nisso. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então vamos voltar para o Apocalipse. O Apocalipse, irmãos, tem um problema muito sério. Tem um problema muito grave no Apocalipse. Qual que é o problema? Isso eu vou dizer para vocês com todas as letras. Apocalipse, capítulo 1, até o capítulo 3. Até o capítulo 3.
é história de onde nós tiramos alguns princípios importantes. História de verdade que aconteceu, era aquilo mesmo que estava acontecendo ali, é história. Tudo bem? Amém, pessoal? Presta atenção no raciocínio, senão você vai ficar boiando depois. Então, Apocalipse, capítulo... A irmã Pompeia também. Ô, irmã Pompeia, um grande abraço para você, querida, e para o Adriel também, viu? Deus abençoe. Então, Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 3, você pode pegar e ler, que é história, é histórico aquilo ali, tá? Não é simbolismo. Tem um monte de gente que tenta colocar simbolismo no Apocalipse 1 a 3. Não. O Apocalipse 1 a 3 é uma carta dirigida em código pelo apóstolo João às 7 igrejas que estão na Ásia, e é sobre elas que nós vamos considerar e verificar os princípios. Lembrem-se novamente, irmãos, para você compreender o que a Bíblia diz, tem uma chave. E qual é essa chave para você compreender o que a Bíblia diz? Quem lembra qual é a chave para compreender o que a Bíblia diz, que eu preguei aqui na carta aos Gálatas 3 semanas, e das 3 semanas eu acho que eu falei mais de 200 vezes a mesma chave aí, quem lembra? Para você entender a Bíblia. Vamos lá para quem esqueceu então. A chave é a seguinte, irmão, presta atenção que você nunca mais vai esquecer. O livro foi escrito, diz assim comigo, o livro foi escrito para um determinado grupo, em uma determinada época. Não foi escrito diretamente a nós. O autor não pensava em nós quando escreveu, mas é a palavra de Deus viva para a nossa vida. Essa é a chave. Então você tem que primeiro olhar que o autor, ele estava escrevendo para um determinado grupo. Deus fez com que a Bíblia chegasse até nós, para que nós pudéssemos ser guiados por ela, mas existem aspectos culturais, aspectos históricos, que não passa nem pela nossa cabeça. É por isso que muitas vezes o pessoal não entende a Bíblia. Então, os 3 primeiros capítulos são históricos, tá? João escreveu para 7 igrejas da Ásia em código durante o período em que Domiciano era o imperador, um dos piores imperadores que teve, logo depois de Nero, que também foi outra figurinha carimbada. Apocalipse 4 até o Apocalipse 16, até o Apocalipse 16, tudo que está ali, irmãos, é simbólico. Então não adianta eu ler? Você pode ler por curiosidade, mas não adianta tentar pegar a interpretação de ninguém na internet, porque não está revelado ainda, tá? Você pode ler, fica à vontade, lê lá, você vai ver um monte de coisa, mas não está revelado. Por quê? Apocalipse 4 até o capítulo 16, ele trata do período da grande tribulação. Do capítulo 16 até o capítulo 20, até o capítulo 20, do 16 ao 20, a gente consegue ter um vislumbre também literal, não simbólico, literal, do que? A guerra do Armagedon, que acaba a grande tribulação, lá no 16. Então nós temos a guerra do Armagedon, nós temos a volta de Jesus, no capítulo 19, nós temos o milênio, no capítulo 20, e beleza, acabou. E o 21 e o 22? Então, o 21 e o 22 a gente também não entende ainda, não adianta. Vocês estão entendendo? Não adianta. Então você pega lá o 21 e o 22, aí vai ter as folhas da árvore da vida, vai ter a cidade santa que desce do céu, tal. Pessoal, tudo que vocês pegarem de interpretação para isso daí,
é alguém que pensou, teve boa vontade e tal. Não é salvífico, mas também você está alimentando um pensamento que não vai te levar para lugar nenhum. Tá? Então, ancião, como é que vai ficar esse negócio aí do Apocalipse? Irmão, vai ficar assim, ó. Conforme nós vamos nos aproximando do tempo, Deus, Ele vai revelar. Tá? Eu entendo que essa revelação não vai ser para uma pessoa, porque nós não temos mais apóstolos na face da terra. Mas eu creio que essa revelação ela vai ser para a igreja, de modo geral. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela vai começar a compreender, à luz dos acontecimentos, aquilo que está no Apocalipse e o momento em que nós estamos vivendo. Tá? É só para você poder entender. Por isso que a gente não vai fazer um estudo completo do Apocalipse, porque qualquer estudo que passar do capítulo 1 até o 3 é mentiroso. Tá bom? Então é isso daí que a gente precisa saber em primeiro lugar. Agora vamos lá para Apocalipse 1. Vamos entender quais são os princípios. Lembrando que João escreveu, né, isso daí em primeira mão para as igrejas, e nós tiramos os princípios. Normalmente nós conhecemos, só para você ter uma ideia aqui geral desse assunto, a gente conhece as igrejas do Apocalipse como as 7 igrejas da Ásia. Então, normalmente, quando você vai buscar algum estudo, você procura as 7 igrejas da Ásia, aí você encontra. Onde elas ficavam? Né? Na Turquia, atual Turquia. Inclusive, existem aí campanhas turísticas para lá, né? Agora está parado por conta dessas guerras. Mas as 7 igrejas ficavam na Turquia. Então é importante você dar uma olhada. Eu não sei nem onde fica a Turquia. Então, é importante você pegar, dar uma olhadinha no mapa mundi, aí você vai achar a Turquia. Você vai falar, a Turquia é aqui. Entendeu? Porque a Turquia, embora faça parte da Europa, não é? Ela está ali dentro das terras bíblicas também. O escritor do livro, conforme nós sabemos, foi o apóstolo João, tá? Ele escreveu o livro quando ele estava isolado na ilha de Patmos. Ele foi isolado para lá pelo imperador Domiciano. Isso se deu mais ou menos no ano... Alguns historiadores vão dar o ano 95, 96, a escrita do Apocalipse. Um detalhe que é muito interessante de você saber, e até para você entender algumas outras coisas acerca disso, é que o Apocalipse, ele, embora na nossa Bíblia, ele é o último colocado, mas ele não é o último livro que João escreveu, tá? De acordo com os biblicistas, o último livro que João escreveu é o Evangelho de João. E é até por isso que no Evangelho de João, o Evangelho de João é completamente diferente de todos os outros evangelhos. É por isso que ele dá uma visão de Jesus glorificado, inclusive no Evangelho de João. Porque João ele chegou a ver Jesus glorificado quando ele estava isolado na ilha de Patmos. E aí que ele escreve o Apocalipse. É interessante notarmos, irmãos, que essa dificuldade, ela se dá também, porque veja, João, ele tem uma visão de coisas do céu. E ele não consegue explicar na nossa linguagem. Então, além dele usar alguns códigos, porque essas cartas teriam que correr, tá, para aquelas igrejas, tem vislumbres de coisas do céu que nem o João entendia. E é por isso que não adianta a gente também se arvorar a entender. Conforme o próprio nome sugere, e vocês hoje devem estar ouvindo falar muito na palavra Apocalipse, mas a palavra Apocalipse, ela simplesmente significa revelação. Quem sabia disso aí? Levanta a mão. Meia dúzia, né? Então agora vocês estão sabendo. A palavra Apocalipse não significa fim do mundo.
Essa é uma outra interpretação hollywoodiana errada. A palavra Apocalipse significa algo revelado. É por isso que nós não temos ainda a revelação. Então nós não temos a revelação da revelação. Foi revelado para João algo, mas nós não temos esta revelação. Tá? Jesus ele começa então, e a gente vai ler já já, isso aqui é só um preâmbulo para você poder entender. Ele começa mandando um recado para essas 7 igrejas que estavam na Ásia. Essas igrejas, elas formavam um caminho, uma rota comercial, e essa rota comercial ela está exatamente na ordem que Jesus manda. Por quê? Naquela ocasião, as pessoas elas andavam a pé, elas andavam de camelo, elas andavam com muita dificuldade. Um mensageiro ele tinha que percorrer toda essa rota para levar as cartas, não é, a essas igrejas. Dá-se-nos a entender, como João não tinha máquina de tirar cópia, e ele também não tinha o WhatsApp para mandar uma carta para cada igreja, dá-nos a entender que esse mensageiro, ele passava pela igreja, as igrejas liam as cartas, liam a carta a ela destinada, e em seguida ele enviava, ou enviava cada uma para a sua igreja respectiva, posteriormente sendo compilada. Mas essas 7 igrejas que estão na Ásia, na Turquia, elas nos dão um vislumbre da igreja que Deus espera de nós. E quando eu falo a igreja que Deus espera de nós, irmãos, eu não estou me referindo a prédios, eu não estou me referindo a grupos grandes demais, até porque isso nem existia naquela época, não é? Essa ideia de termos um salão para nos reunirmos, isso é posterior. Normalmente essas igrejas eram grupos pequenos, que se reuniam nas próprias casas ainda, não é? Então as igrejas ali são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tem alguns historiadores aí, alguns cristãos, que gostam de dizer que cada igreja representa um período de tempo para a história humana. Eu discordo. Por quê? Quando a carta foi escrita para um determinado povo, em uma determinada época, para atingir as necessidades daquele povo, e vem para nós, onde nós tiramos os princípios importantes que Deus quer que nós tiremos. Então nós temos que entender isso aqui de modo bem literal, certo? Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo para vocês? Então vamos começar trabalhando aqui o capítulo 1 do Apocalipse, depois a gente vai pegar a carta de Paulo, a carta de João, aqui que Jesus manda para Éfeso, e assim a gente vai seguindo. Vamos pegar o capítulo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. Deus a tornou conhecida enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante, olha. Em primeiro lugar, Apocalipse ou revelação, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Muitas vezes e muitas pessoas erraram durante toda a história, porque foram pegando certas passagens bíblicas, inclusive essa, em breve, e acha que esse breve já era um breve daqueles dias. Mas não. Lembre-se, o tempo de Deus é um, e o nosso tempo é outro. Esse negócio, irmãos, de tempo nosso, de 24 horas, isso aí foi inventado posteriormente, aperfeiçoado pelos gregos. Tá? O tempo de Deus não se trabalha igual ao nosso tempo. O tempo de Deus, ele é linear. O nosso tempo é o cronos, que vem de cronômetro, de cronológico. O tempo de Deus é o kairos, é um tempo diferente, é uma contagem diferente. Então esse em breve para Deus
não é um em breve para nós, porque desde que João escreveu este assunto, nós já temos 2000 anos de história. Então, é diferente. Esse breve agora, nós podemos ter certeza de que ele chegou. Chegou esse tempo, tá? De acordo com aquilo que nós enxergamos na profecia. E diz que Deus a tornou conhecida enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João. Próximo. Que testificou em todas as coisas que viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Novamente, naquele tempo, não dava para se confundir esse próximo com o nosso próximo de hoje. O próximo deles já tem um período de 2000 anos. João, às 7 igrejas da província da Ásia: graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, só um minutinho aí, querida. Veja só, irmãos. Aqui João, ele começa já identificando, de onde vem a carta, por que ela vem. E quando ele usa aqui a expressão 7 espíritos que estão diante do seu trono, alguns intérpretes da Bíblia nos trazem a ideia de que esses 7 espíritos representam, como número 7 na Bíblia, ele representa a plenitude, ele representa a plenitude total do Espírito Santo de Deus, tá? Que estão diante do seu trono. E diz que a carta vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. Guarde essa parte aí que a gente vai chegar nela já já. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ao que nos ama e que nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Veja que João, ele faz uma íntima relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo está diante do trono de Deus. Ele diz: graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, inicialmente referindo-se ao Pai, e da parte de Jesus Cristo, e ele coloca que é o soberano sobre os reis da terra. Algumas pessoas fazem confusão e até tentam desassociar, nessa questão, a divindade do Filho, dizendo que, olha, está vendo aqui, quem há de vir é o Pai. Não, quem há de vir é o Filho. O Pai vem em relação ao Filho. Vamos lá. Constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. João, ele tinha muito bem em mente que Deus havia prometido para a nação de Israel que iria constituí-los como um reino de sacerdotes. Só que Pedro pega essa mesma fala que Deus tinha dado em Deuteronômio para a nação de Israel e a traz para nós, como cristãos. E João, ele que era um judeu, ele reforça, porque ele não está escrevendo essa carta agora, note bem, ele não está escrevendo a carta para judeus. Ele está escrevendo a carta para as 7 igrejas que estavam na Ásia, onde havia uma grande comunidade gentílica. Poder para o século dos séculos. Amém. Eis que ele vem entre as nuvens. Volta só no 6 um pouquinho, minha irmã. Constituindo-nos reino de sacerdote para o seu Deus e Pai. Então quem foi que nos constituiu um reino de sacerdotes? Foi Jesus. Para o seu Deus e Pai. A ele quem? Jesus. Seja a glória e o poder pelo século dos séculos. Amém. Eis que ele vem entre as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aqui, irmãos, nós temos um ponto interessante. Vejam, a vinda de Jesus Cristo, ela era real
para os primeiros cristãos. Eles aguardavam que Jesus iria voltar. E diz a Bíblia que ele virá entre as nuvens e todo olho o verá. Então essa ideia de que Jesus, ele volta de modo invisível, essa ideia de que Jesus já voltou e está governando desde 1914, essa é uma ideia herética. A volta de Jesus será visível por todo olho. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Eles dizem, mas como será possível se Jesus voltar, por exemplo, lá na Oceania? Como é que nós vamos conseguir ver Jesus? Não é? Se Jesus voltar no Japão, como é que nós vamos conseguir ver Jesus? Irmãos, tem uma coisa que a gente precisa aprender a aceitar na palavra de Deus, que é o seguinte: Deus fala e a gente obedece, a gente ouve. Até entre os pais humanos é assim. Você fica discutindo com seu filho de 4, 5 anos? Você fica discutindo? Ele não tem raciocínio para isso. Nós também não temos o raciocínio de Deus para entender certas coisas que Deus ele deixou escrito. Ele simplesmente diz, olha, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, ponto. Jesus corrobora essa mesma palavra lá em Mateus capítulo 24, versículo 29, que ele diz: imediatamente, depois da tribulação daqueles dias, o céu ficará escuro, a lua não dará sua luz, os poderes do céu serão abalados, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então nós podemos aguardar, irmãos, que nós vamos ver Jesus voltar. Essa aqui é uma promessa bíblica, não tem como correr. E eu digo para vocês hoje que isso está bem mais próximo do que o que nós imaginamos. É por isso que eu estou falando para vocês que domingo que vem eu quero pregar, fazer uma atualização sobre os eventos mundiais, porque é uma responsabilidade minha passar isso para vocês. Domingo que vem eu quero falar sobre isso, em nome de Jesus. E diz que até mesmo aqueles que o traspassaram. Peraí, como é que é isso daí? Quem foi que traspassou a Jesus? Né? Então, nós temos ali, claro que a morte de Jesus, Pedro atribui aos judeus. Né? Pedro diz, vocês assassinaram o justo. Então, não é que aquele pessoal que matou Jesus vai ressuscitar para ver Jesus voltando. Mas a sua geração, a sua descendência, também estará viva para ver a volta de Jesus. Aliás, Jesus vai salvar muitos deles, não é? Que é exatamente quando se dá a guerra do Armagedon. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Note que o texto, irmãos, ele vem trazendo sobre Jesus Cristo, onde Jesus, ele se coloca como o Alfa, o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir. As mesmas palavras que estão lá no versículo 4, também se referindo a Deus. Né? Quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última. Então, você vai ver muito essa expressão no Apocalipse, onde Jesus diz assim, eu sou o primeiro e eu também sou o último. Tá? Ou seja, antes dele não tem nada, depois dele também não tem nada. Ele comporta tudo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Bom, essa expressão aqui, o dia do Senhor, João, ele atribui, e normalmente é atribuído no Novo Testamento, o dia do Senhor ao domingo, tá? Por que era o dia do Senhor o domingo? Era porque era o dia da ressurreição de Jesus. Então João diz que ele estava lá na ilha de Patmos,
E ele estava em espírito, e agora ele começa a receber esta revelação, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. De quem era a voz que falava comigo? Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzente e uma fornalha ardente. E a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que são e que hão de vir depois destas. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, João ele tem uma visão de Jesus glorificado, irmãos. É por isso que eu disse no começo, que quando João escreve o Evangelho de João, ele escreve já com essa visão aqui de Jesus. É por isso que o Evangelho de João é diferente, ele não é considerado um evangelho sinótico. Aquilo que está escrito nos outros 3 evangelhos não está escrito no Evangelho de João. João se preocupa no seu evangelho em apresentar a divindade de Jesus. Eu penso que foi assim incrível para João, porque João era o discípulo que Jesus mais amava, né, de acordo com a Bíblia. E eu acho assim incrível quando João viu Jesus, porque ele entendeu que era Jesus. E o impacto na vida de João foi tão grande que ele disse assim: quando eu vi, caí como que morto aos seus pés. E ele falou: não, eu sou o que era, o que é, o que há de vir, eu sou o primeiro, eu sou o último, você não precisa ter medo. Mas escreva o que eu vou dizer para as 7 igrejas. Ou seja, a autoridade da escrita, Jesus indica que é dele, recebida do próprio Pai para aquelas 7 igrejas. Escreva, pois, as coisas que você viu e mande para as 7 igrejas. As coisas que são e que hão de vir depois destas. O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Muita gente, irmãos, tenta pegar esse texto aqui e dar aquela conotação, assim, para poder colocar cabresto no pessoal, né? Então, por exemplo, quando ele diz que as 7 estrelas são os anjos, né, da igreja, a palavra anjo aí, no grego, que é angelos, significa mensageiro. Então, aquelas igrejas, todas elas tinham os seus mensageiros, aqueles que levavam a mensagem de Deus, assim como eu também trago aqui a mensagem de Deus para vocês. Assim como o pastor Roberto traz, o pastor Johnny, o pastor Felipe. Então, hoje é comum no sistema religioso, aqueles que se acham investidos de poder, eles dizem: eu sou o anjo da igreja. Não devemos ver assim. Na verdade, o anjo da igreja, ou o mensageiro da igreja, é qualquer um que esteja aqui transmitindo a mensagem de Deus, né, para vocês. Então, nesse momento, eu sirvo como tal. Eu estou, né, eu não sou, eu estou, né, é diferente. E ele diz que os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Ou seja,
Por que são 7 candelabros de ouro? Né? O ouro, na Bíblia, ele é uma referência a Deus. Por quê? O ouro, ele é indestrutível. O ouro não passa. Por exemplo, se você tiver um anel de ouro e você derreter ele, o que ele vira? Ouro. Você faz outro anel, ele vira o quê? Ouro. Se você tiver um cadinho e você não se deixar perder nada dele, 100 gramas de ouro vai ser sempre 100 gramas de ouro. Não tem como mudar. Então o ouro, ele é usado na Bíblia como uma referência às coisas de Deus, coisas eternas, coisas indestrutíveis. Tá? Capítulo 2. Então agora ele vai começar falando com as igrejas, né? Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Bom, as 7 estrelas, vocês entenderam que são então aqueles que estavam tomando a dianteira na igreja, certo? 7 estrelas. E diz que Jesus, ele anda entre os 7 candelabros de ouro, ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela é dirigida por quem, de acordo com esse texto aqui? Os irmãos conseguiram compreender? Quem é que dirige a igreja de Jesus? O próprio Jesus. Ele não disse que a igreja são os 7 candelabros de ouro? Diz que ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Então, qualquer igreja séria, irmãos, nós podemos tirar isso como princípio. Qualquer igreja séria, ela é dirigida por Jesus. Ela não é dirigida pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, por ninguém. Ela é dirigida por Jesus. É Jesus quem anda entre as igrejas. E isso aqui é muito importante de nós compreendermos. Porque agora a sua mensagem vai dar a entender o quê? Que ele anda e que ele conhece muito bem os problemas de cada uma daquelas igrejas. E ele também anda e conhece muito bem o problema de cada uma das igrejas hoje. Não é? Quando eu digo igreja, células do corpo de Cristo. Então ele vai falar assim para o pessoal de Éfeso, né? Conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembra-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, vamos aí no anjo da igreja de Éfeso. Bom, conforme a gente consegue começar a entender aqui, irmãos, então, até o versículo 7 ele vai tratar um recado para a igreja de Éfeso. Qual que é o elogio de Jesus para essa igreja? Bom, olha, você tem trabalhado duro, você não tem desfalecido, você tem separado daqueles que são ímpios e que transitam por dentro da igreja. Porém, você tem um problema. Você tem um problema. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Os irmãos conseguiram entender? Qual foi o problema da igreja de Éfeso? Quem entendeu aí? Qual foi o problema? Vamos lá de novo. Volta lá, irmã. Porque se você não entender, irmão, você está igual à igreja de Éfeso. Não adianta, você tem que entender. Olha lá.
Repita comigo. Trabalhava duro. Não tolerava homens maus. Conhecia falsos apóstolos. Isso aí era bom ou era ruim para a igreja de Éfeso? Era bom. Então a igreja de Éfeso tinha um pastor apologista. Tinha um pastor que olhava e ele conseguia identificar as falsas doutrinas. Perseverado, suportando sofrimentos, por causa do nome de Jesus. Você vê que legal? Essa igreja era boa, não era? Uma igreja boa, uma igreja nota 10. Mas ela tinha um problema. Sabe por quê, irmãos? E é isso que a gente tem que vigiar. O apóstolo Paulo pregou em Éfeso. O apóstolo João foi pastor da igreja de Éfeso. Então veja só teve pastor bom naquela igreja. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. Agora, mesmo com esses grandes nomes caminhando por lá, o que aconteceu? Eu tenho contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Então aqui nós temos duas linhas interpretativas. E que aqui a gente precisa tirar princípios para nós. A primeira linha é a seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Então vamos na primeira linha. O Evangelho representa para você ainda hoje o que representava quando você me conheceu? Por que eu estou falando e me colocando como referência? Não é que eu sou bom, não. É que todos vocês aqui, eu preguei o Evangelho para vocês todos. O Evangelho é o mesmo para você hoje ainda? Representa a mesma coisa para você? Esse é o ponto. Ainda representa? Aquele empenho que você tinha para o Evangelho, você ainda tem? Esse é o ponto, irmãos. Primeira linha. Como está então o seu amor no princípio? Veja que ele disse, olha, eu tenho isso contra você. Ou seja, não adianta eu ser muito bom, não adianta eu ser muito bom, não adianta eu ser um bom apologista, não adianta eu saber que fulano ou beltrano são falsos apóstolos, não adianta eu não tolerar o que é mal, não adianta nada disso. Mas como é que está o meu... Acorda, menina. Acorda essa menina aí para mim, por favor. Acorda, minha filhinha. Presta atenção. Gente. Desculpa, irmã. É que é assim, eu sou meio espontâneo mesmo. Dormindo ela, coisa gostosa. Perdeu a noite, foi? Irmã, põe essas meninas para dormir cedo, irmã. Vamos lá. Então, olha só o problema deles. Eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o amor que tinha no princípio. Então, irmão, como é que está o seu amor do princípio? Realmente eu estou meio a deixar a desejar nisso. Eu estou meio a deixar a desejar nisso. Aí, olha o conselho de Jesus, veja só. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Presta atenção nisso aqui. Perder o primeiro amor, de acordo com Jesus, é pecado. Quem entendeu isso aí? Ou será que só eu que entendi isso? O que é pecado, ancião? Tudo aquilo que você sabe que é certo, mas você não faz, é pecado. Diz o discípulo Tiago. Carlinhos, dá um café para mim, por favor. Então, olha só que coisa, irmãos. Lembre-se de onde você caiu. Onde foi que você parou? Presta atenção aqui. Acabou? Terrível, hein, varão? Presta atenção aqui. Repete comigo assim. Onde foi que eu parei? Essa é a pergunta que você tem que fazer.
Onde foi que eu comecei a cair? Onde foi que eu comecei a ficar meio desanimadão com a obra de Deus? Irmão, essa dicotomia, ela é muito importante. Às vezes a gente fica chateado com besteira. Todo grupo acontece. E às vezes essa chateação, ela acaba afetando o quê? Ela acaba afetando o nosso amor pela obra de Deus. Entendeu? Ela acaba afetando. Então ele diz assim: onde foi que você caiu? Para e pensa. Eu comecei a ficar meio chateado naquele dia que era para o ancião ter chamado a atenção do fulano e ele não chamou. Ali eu fiquei meio chateado, fiquei meio desiludido, tal, não sei o quê. Então o problema foi de quem? Seu ou meu? Seu. Então você tem que achar, é pessoal. Por que eu não estou mais com o primeiro amor do princípio? Jesus não quer explicação. Jesus quer que você se arrependa. Então deixa eu me arrepender aqui. E olhe, e faça as obras que praticava no... Então eu vou voltar a ser quem eu era quando eu comecei na fé. O grande problema, irmãos, é que tem alguns crentes que depois que ele vai ficando crente mesmo, legal, ele vai pegando jargão. E aí, irmão, paz do Senhor, né? Ele já sabe esse jargão, né? Na bênção. E aí, vaso? Vaso. Ele vai pegando, ele passa a pegar todo o jargão evangeliquez, aí ele vai vivendo assim, tal, tranquilo, e ele fica transitando dentro da comunidade da fé. Mas não, irmão, esquece esse negócio aí, isso aí não leva ninguém para lugar nenhum, não. Eu preciso me arrepender, lembrar onde foi que eu fiquei chateado com a fé cristã. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pregação, e normalmente, irmãos, assim, as minhas pregações, elas não têm endereço certo, porque eu não preparo pregação. É muito bom que os irmãos saibam disso. Eu não preparo pregação. E os meus pela Bíblia, todos eles são gravados. De repente você pode pegar um pela Bíblia e falar: puxa vida, essa daqui bateu em mim, na lata. Já aconteceu com alguém aqui? Já, né? Irmão, eu nem sei, porque não sou eu que coloco no ar. Quem coloca no ar é um irmão lá de São Paulo. Ele que cuida do canal junto comigo. Eu só gravo. E ele edita, faz toda aquela edição bonita que vocês veem e tal. É tudo ele que faz. Graças a Deus que ele existe. Então, eu não mando endereço na pregação. Minha pregação não tem endereço para ninguém. Eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, se o que você está ouvindo hoje está servindo para você, pega e fala assim: eu preciso rever a fé. Por que eu estou contando essa história? Não tem endereço certo. Tinha uma irmã aqui na igreja, e um dia eu fiz uma pregação, mas foi uma pregação daquelas, como dizia Luiz Gonzaga, de rachar o cano. Foi pesada. A irmã simplesmente chegou no final da reunião e disse assim: hoje é o último dia que eu venho nessa igreja. Falei: por quê? Porque em 3 anos que eu estou aqui eu só ouvi Deus falar, e hoje eu ouvi o homem. Falei: ô meu Jesus Cristo, o que eu faço com crente? Por isso que eu tenho um pastor amigo meu que ele fala que quem gosta de crente é Jesus. Né? Quer dizer, era mais um motivo. Se ela ouviu Deus falar durante 3 anos, não era mais um motivo para ela falar: oh, graças a Deus, eu só ouvi Deus falar até hoje. Mas não, porque ela achou que a pregação foi para ela. Entendeu? Irmão, o que você quer que eu faça? Se você vem na igreja, ou você está aí na internet, esperando eu ficar passando a mão na sua cabeça,
você está no lugar errado. Completamente errado. Quem entendeu o que eu estou falando? Jesus não teve nem um pouquinho de tato para falar com o pessoal da igreja de Éfeso. Ó, vocês estão errados aqui. Lembra o que você estava fazendo no começo. E isso, irmão, é em vários aspectos. Eu vou dar um exemplo que é importante para nós. Quando você começou na fé cristã, você muitas vezes veio com alguns maus costumes. E aqui você foi aprendendo, você foi se lapidando. Aí você falou assim: ah, que legal, aqui o ancião ele ensina que a gente tem que dar com espírito voluntário. Aí no começo você fazia sua contribuição voluntária, era legal, ajudava bastante. Hoje você fala assim: ah, deixa para lá, tem tanta gente lá que pode colaborar, né? Você entendeu onde você decaiu aí? Quem está pagando com isso? A obra de Deus. Se você não se arrepender, eu virei a você e vou tirar o seu candelabro do lugar dele. Irmão, isso aqui é muito sério. Quem lembra o que era o candelabro? Quem lembra o que era o candelabro? Presta atenção, varão. Você lembra o que era o candelabro? Não, né? Ricardo Belo. É terrível. Fala comigo. O candelabro é a igreja. Candelabro é a igreja, irmãos. Então, Jesus falou assim, ó: se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar o seu candelabro. Eu vou acabar com essa igreja. Cadê a igreja de Éfeso hoje? Cadê a igreja de Éfeso? Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou falando? Quem está entendendo diz um amém. Fica bravo não, varão, estou brincando. Mas o candelabro é a igreja. É verdade, varão. O candelabro é a igreja. Então, cadê a igreja de Éfeso hoje? Só tem ruínas. Nós tivemos, e você vê que ela durou, viu? Ela durou. Porque nós tivemos 2 importantes concílios cristãos na igreja de Éfeso. Que foi um em 449, depois de Cristo, e tivemos o concílio de 475, também. Então você vê, ela durou. Durante algum tempo, então essa igreja, ela ouviu as palavras de Jesus. E assim também, irmãos, vai se dando com qualquer igreja. Qualquer igreja, inclusive a nossa, viu? Inclusive a nossa, tá? Então a gente tem que ficar esperto com isso daí. Então essa é a primeira linha. Lembrar onde é que eu desanimei. Por que eu desanimei? Senhor, me perdoe de ter desanimado nesse ponto aqui. Estou voltando, estou começando de novo. Você tem que aprender a isolar a sua vida em fases diárias. Esquece que a sua vida, ela se constitui de toda a sua história. Pega a sua vida, irmão, e divide ela por dia. Divide ela por semana. Aí você vai ver como é fácil servir a Cristo, e você vai ver como é fácil encontrar o que te incomoda. Que sentido que eu digo isso? Se hoje fosse o último dia da sua vida, o último dia, você faria tudo o que você está pensando em fazer mais tarde? Se você responder sim, legal. Se você responder não, é porque você precisa rever a sua vida. Pega a sua vida na semana. Jesus, ele não brinca com a igreja de Éfeso. Se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar o candelabro. Acabou. Então, irmãos, é um conjunto. Isso seja pela internet,
Isso seja aqui, pessoalmente. E lembre-se, nós temos um papel muito importante aqui nessa igreja. Nós somos a base para uma igreja universal que nos acompanha. Nós temos aqui irmãos que nos seguem no mundo inteiro. Quem sabia disso aí, levanta a mão. Nós somos essa base aqui, irmãos. Agora, por causa da nossa negligência, nós precisamos prestar atenção nas palavras de Jesus. Um outro ponto importante aqui, que eu falei que são duas linhas, vamos para a segunda. Você abandonou o amor que tinha no princípio, então o primeiro ponto é esse. Segundo, uma vez que você abandonou o amor que você tinha no princípio, você também abandona o amor entre os irmãos. Já não é mais a mesma coisa. Tudo você começa a achar defeito. Tudo você começa a achar defeito, irmão. Isso é falta de amor. Irmão, minha mãe tem um ditado, e eu ainda preciso compilar os ditados da minha mãe, é que eu só lembro o ditado da minha mãe quando eu estou pregando. Fora disso eu não lembro. Minha mãe tem um ditado que diz que para quem ama, o feio, bonito lhe parece. Né? Para quem... O Belo já dá risada. Para quem ama, o feio, bonito lhe parece. Por exemplo, a Miriam deve achar o Belo o cara mais lindo do mundo. Né? Para quem ama, o feio, o bonito lhe parece. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, irmão, que quando você desenvolve o amor, que a Bíblia chama de amor agapó, ou ágape, dependendo aí o jeito que você vai pronunciar, você não fica achando defeito nas pessoas. Você não fica achando defeito nas pessoas, porque você ama. E quem ama não acha defeito. É igual a parábola da coruja e da águia. É igual a parábola da coruja e da águia. A coruja dizia que os filhotes dela eram os mais lindos do mundo. E filhote de coruja, irmão, é mais feio que o cão chupando manga. Pensa num bicho feio, filhote de coruja. Aí, e a águia dizia, não, os meus filhotes são os mais lindos do mundo. E de fato, a águia, você vê que fica bonitona, né? E aí, um dia a águia foi comer o filhote da coruja. A coruja foi lá reclamar, falou, a águia se justificou, falou, mas a comadre não falou que seus filhotes eram os mais lindos do mundo? Era. Falou, então, mas esse que eu comi não era lindo não. Não tinha nada de boniteza. É a mesma coisa, irmãos. O amor que nós temos pelos nossos irmãos, ele deve crescer cada dia mais. Sabe, irmãos, tudo vai passar. Tudo vai passar nessa vida. Até os melhores momentos vão passar. Então nós temos que tomar muito cuidado de ficar olhando o defeito nos outros. Essa é uma segunda linha que os historiadores também colocam aqui para a igreja de Éfeso. Combinado aí sobre a igreja de Éfeso? Igreja boa, gostava da verdade, rejeitava os nicolaítas, que era uma seita de um diácono chamado Nicolau, que qualquer dia eu entro no detalhe, porque a seita dos nicolaítas eu preciso de 1 hora para pregar sobre ela. Se eu for pregar aqui sobre a seita dos nicolaítas, eu não vou pregar sobre as igrejas. Então, olha aí, rejeitava tudo que era mal, mas tinha um problema. Perdeu o primeiro amor. Não é? E às vezes, irmãos, é muito interessante que a gente acaba perdendo esse primeiro amor por bobeira. Eu recentemente recebi uma pessoa que veio me pedir desculpa, porque ela tinha perdido o primeiro amor por conta de eu não ter tomado uma atitude que ela queria que eu tomasse na igreja. E a atitude que eu tomo na igreja, em primeiro lugar, quando eu tomo com os pastores, debaixo de oração. E passado muito tempo,
Foi muito interessante. Ela queria que eu tomasse uma determinada atitude, eu falei, não vou tomar essa atitude. Passado muito tempo, ela caiu no mesmo problema da atitude que ela queria que eu tomasse. Eu perguntei para ela, já pensou se agora eu tivesse que tomar aquela mesma atitude que você queria que eu tomasse em relação ao fulano? Hoje é você que está passando o problema. Ou seja, irmãos, tudo passa. Sabe, será que o que está te incomodando hoje vai te incomodar daqui a um ano? Será que vai te incomodar daqui a 2 anos? Tem coisa, irmão, que ninguém nem vai lembrar. Às vezes nós somos muito narcisistas. Quem sabe o que é narcisista aí? Levanta a mão. Quem sabe? 3 irmãos. Irmãos, eu preciso dar um curso para vocês. É verdade, varão. Preciso dar um curso, é sério mesmo. Porque tem algumas coisas que às vezes eu vou falando assim, e eu não sei. Se vocês não me falarem que não sabem, não é que eu sei, mas é que eu lembro, né? Mas se vocês não me falarem que não sabem, eu não vou saber. Narciso era um cara, de acordo com a mitologia grega, o Narciso ele era um cara muito bonito. Pensa em mim. Chore por mim. Aí você já gostou, né, varão? Já lembrou de Chapéu Brasil, né? Você, aquele outro ali, ó, né? Já gostou, já lembrou de Chapéu Brasil, né? Chão Brasil lá, Chapéu Brasil. Chapéu, né? Pensa num cara bonito, irmão. Narciso. O Narciso todo dia ele ia para a beira da água. Ficava se olhando, admirando a boniteza dele. Ele se achava o cara, ele era o cara mais lindo. Até que ele se apaixonou por ele mesmo. Morreu afogado. Narciso. Por que eu estou falando a história do Narciso? Eu não sei. Perdi a história do Narciso aqui agora. Mas eu lembro depois da história dele, eu termino de contar. Essa é a história do Narciso. O que significa narcisismo, exatamente. Então, o narcisismo, irmão, é assim, ó. Que o Nel está falando. Exatamente, obrigado. Voltando aqui no ponto. A gente tem que parar de ser narcisista. Narcisista, irmão, é aquela pessoa que só se importa consigo. Que se acha o tal. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que aprender. O irmão Américo até fez um comentário legal aqui. O amor cobre uma multidão de pecados. Exatamente. Então quando a gente tem amor pelas pessoas, pelos irmãos, então a gente acaba realmente cobrindo. Vamos para a igreja de Esmirna. Nós vamos ler inteiro a história da igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as tuas tribulações, a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, no entanto são da sinagoga de Satanás. Não tenha medo de que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Bom, então agora nós temos aí o anjo de Esmirna. Esmirna, irmãos, ela é elogiada, primeiro, era uma igreja pobre. Era uma igreja pobre. Era uma igreja que passava tribulação. Era uma igreja que passava perseguição, tá? Mas ela é homenageada por Jesus, não é? Volta um pouquinho só. Tá vendo, ó? Jesus se apresenta, é ele o primeiro e o último, vai lá, mais um. Esse pessoal também não suportava aqueles judaizantes, que eram os mesmos que Paulo brigava. E Paulo disse que eles eram da sinagoga de Satanás. A palavra Satanás, irmão, a gente tem que pegar ela também. Não pode ficar pensando assim, simplesmente em Satanás do jeito que é, né? A palavra Satanás significa opositor. Aqueles judeus eram opositores. Então, automaticamente faziam-se filhos do opositor de Deus, que é Satanás. Jesus Cristo disse que
Eles iriam passar por mais tribulação, iam passar por perseguição, mas olha o conselho de Jesus: seja fiel até a morte, eu darei a vocês a coroa da vida. Jesus não acha problema nessa igreja. Olha que interessante. A igreja de Esmirna, Jesus não aponta problema nenhum nela. Mas você percebeu que ela tem as mesmas características da igreja de Éfeso? Ela é uma igreja de pessoas apologéticas, pessoas que gostam da verdade, mas ele diz assim, ó, vocês estão passando tribulação. Irmão, aqui tem um consolo muito grande para nós. Tem um consolo muito grande. Quando nós passamos tribulação, nós não estamos sozinhos. Às vezes você pensa que você está sozinho, mas você não está sozinho. Jesus falou, ó, lembre-se que ele anda pelo meio das igrejas. Então ele falou para o pessoal da igreja de Esmirna, ó, vocês vão sofrer tribulação, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam provados. Às vezes, irmãos, não é que a gente vai ficar diabolizando tudo, mas tem uma coisa, às vezes o diabo quer atrapalhar você, ele só quer te atrapalhar. E aí, muitas vezes ele começa a colocar alguns obstáculos no seu caminho. E se você não tiver em mente essas palavras de Jesus, você acaba perdendo a calma, você acaba se irritando, você acaba negligenciando a fé. Mas ele diz que isso era para que eles fossem provados. E ele dá aqui a ideia de durante 10 dias. Algumas pessoas colocam simbolismos nessas palavras, não é? Indicando que o número 10 também significa algo completo. Eu, conforme disse a vocês, eu entendo, eu sou literalista, eu entendo que o que Jesus falou para a igreja era exatamente o que iria acontecer com eles, e eles iriam estar atentos, eles iriam sofrer uma perseguição. Mas diz que durante essa perseguição, alguns deles iam inclusive morrer. E ele diz, seja fiel até a morte, eu darei a você a coroa da vida. Então, irmãos, diante das nossas tribulações, nós precisamos perseverar. Cada um sabe onde o sapato aperta. Eu não tenho como saber a dor do Eduardo. Não tenho como saber a dor do pastor Roberto. São eles que sabem. Mas o conselho de Jesus é, seja fiel. E você está com a coroa da vida. Então, irmãos, diante das tribulações que você enfrenta, essas tribulações podem vir na sua casa. Essas tribulações podem vir lá no seu trabalho. Pode vir na sua escola. Pode vir em qualquer lugar. Persevere. Não olhe as coisas com olhos materiais. Olhe também com olhos espirituais. Eu não gosto desse negócio de ficar pondo o diabo em tudo que é lugar, porque tem crente também que só Jesus na causa. Tudo é o diabo que faz, né? Tudo para ele é o diabo que está fazendo. E às vezes o diabo não está nem lembrando dele, né? Você sabia, irmão, que o diabo ele não é onipresente? Quem sabia disso aí? Muitos irmãos na igreja pensam que o diabo é onipresente. Onipresente quer dizer, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Por exemplo, se o diabo sair daqui para ir lá nos Estados Unidos, o diabo não está aqui agora. É que o pessoal acostumou a jogar tudo nas costas do diabo. E eu acho que o diabo deve ficar muito bravo com isso. Porque tudo é nas costas do diabo. Fica uns demônios por aí e tal para torrar a paciência. Então você tem que perseverar, irmão. Tem coisa que você tem que ter olhos espirituais para verificar. E Jesus fala que a coroa da vida está garantida. Então, continuemos a perseverar. Essa é a lição dessa igreja. Próxima. E veja que Jesus sempre, ele repete uma frase assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes, irmãos, tem gente que você prega, e prega, ele não ouve.
Ele não ouve. Ele tem ouvidos, mas ele não ouve. Por isso que nós temos que ter ouvidos para ouvir. Por isso que é importante, quando sua mente vaguear, gentilmente traga ela de volta para a pregação. Quem tem ouvidos, ouça. Próximo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: eis que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, o qual ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e guerrearei contra eles, com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Todas as recompensas, irmãos, elas são comuns para os crentes, tá? Todas elas são comuns. Não é que um pessoal de uma igreja ia ganhar isso, outro ia ganhar aquilo, não. Todas as recompensas representam o prêmio da vida eterna. Bom, ele diz aí que o pessoal em Pérgamo estava onde estava o trono de Satanás. O trono de Satanás ali, possivelmente, é uma referência a um templo de Zeus, né? Onde o pessoal fazia e praticava a adoração pagã. Era um dos mais importantes templos, até porque Zeus, ele era o deus, na mitologia grega, o deus todo-poderoso, e era o deus dos raios, era o deus do trovão, que corresponde ao Thor, né? Da mitologia nórdica. Então ele diz assim que eles estavam onde está o trono de Satanás, mas mesmo assim eles estavam perseverando. Mas ele diz aí o seguinte, que eles tinham alguns problemas. Quais eram os problemas deles? Eles se apegavam aos ensinos de Balaão. Bom, se você pegar a Bíblia lá no livro de Números, no capítulo 23, você vai ver que Balaão foi chamado por Balaque para desencaminhar a nação de Israel. E para que comesse alimentos sacrificados a ídolos e participasse nas orgias de Baal de Peor. Tá? Então, o que o apóstolo João está dizendo aqui? Ele está dizendo que lá na igreja de Pérgamo, vocês têm um problema aí. O trono de Satanás está aí, e tem gente indo lá no trono de Satanás. Está participando em orgia, está participando em coisa sacrificada a ídolo, e está se apegando aos ensinos falsos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, irmãos, é Jesus quem conhece o verdadeiro crente e o falso crente. E eu tenho dito o seguinte, que além de Jesus conhecer o verdadeiro crente e o falso crente, a grande tribulação será uma grande oportunidade para a gente saber quem é crente mesmo. Porque hoje nós nos importamos com coisa muito pequena dentro da nossa perspectiva. Mas quando chegar a grande tribulação, aí sim, aí nós vamos saber quem é crente de verdade. Porque todo aquele que não recebeu a marca, que tem seu nome escrito no livro da vida, esse é o verdadeiro cristão. Mas, conforme nós podemos ver, Jesus Cristo disse que viria e combateria contra aqueles que estavam bagunçando, trazendo ensinamentos falsos para a igreja. Depois ele vai falar com a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Uma coisa que eu quero que você entenda bem, você pode ver que Jesus, ele sempre se apresenta de um jeito, mas é o mesmo Jesus. De acordo com o que ele está vendo na igreja,
Ele se apresenta. Que aqui em Tiatira ele se apresenta com espada afiada. Ele diz, eu vou vir guerrear com a minha espada. Agora aqui ele diz, os olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, e seu amor, e sua fé, e o seu serviço, e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que interessante, irmãos. Essa igreja aí de Tiatira, ela está melhor do que a igreja de Éfeso. Ela está melhor do que a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso esqueceu o amor do princípio. A de Tiatira melhorou, estava fazendo mais. Está vendo? Você está fazendo agora muito mais do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Aqui tem um detalhe muito interessante, irmãos. Alguns dizem que essa Jezabel, ela representa todas as mulheres, tal. De novo, eu sou literalista. Eu leio o texto de modo literal. Eu não fico igual Orígenes fazendo alegoria no texto. O texto é o texto que diz o texto e pronto. Tinha uma mulher nessa igreja, disse que ela, com seus ensinos, então ela tinha voz na igreja. E ela incentivava a idolatria. Quando ele trata de imoralidade sexual, principalmente Paulo e João aqui no Novo Testamento, não era simplesmente a questão de imoralidade por imoralidade. Normalmente essa imoralidade ela estava relacionada à idolatria, por isso que ele coloca aqui, ó. E ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Lá naqueles templos, irmãos, lá na antiga cultura greco-romana, isso já vinha desde a cultura cananeia. Normalmente, a imoralidade, ela estava relacionada à idolatria, fazia parte de um culto a um deus. No caso lá, Baal, né? Astarote, Moloque e outros. E aqui no caso da cultura greco-romana, a Zeus, Apolo, Afrodite e outros que eram deuses. Então essa mulher, o que ela fazia? Ela trazia para dentro da igreja o ensinamento falso. E ela levava irmãos lá para os templos. O que eu quero que você entenda? Você fala, poxa, mas tudo não era igreja de Jesus? Era igreja de Jesus. Mas até dentro da igreja de Jesus, a gente tem problema. Ou seja, onde tem gente, tem problema. Só que Jesus está corrigindo. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Então veja, Jesus deu tempo para aquela mulher se arrepender. Mas ela não queria se arrepender. O negócio dela era atrapalhar o meio de campo. Era atrapalhar a igreja. Irmãos, e tem uma coisa que eu sempre digo assim, né? Ó, pode até ser que você pise na bola do jeito que for. Mas não pisa na bola com o negócio de igreja de Jesus, irmão. Que Jesus tem um ciúme desse negócio de igreja que eu vou te falar, viu? Jesus tem ciúme desse negócio aí. Como o assunto estava ocorrendo ali dentro da igreja, ele falou assim, ó, vamos ver se essa mulher aí, ela se arrepende. E quando eu digo igreja de Jesus, eu não estou dizendo igreja local só não. Eu estou dizendo a igreja universal. E que não é a do Edir Macedo. É a igreja universal de Jesus. Ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependam das obras incitadas por ela. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras.
Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem o ensino dela e não conheceram, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outro fardo sobre vocês. Então o problema daquela igreja de Tiatira era simplesmente o caso dessa mulher, que ela então incentivava as pessoas. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 8 até o capítulo 10, você vai verificar que Jesus ele fala com Paulo, né, sobre essa questão das coisas sacrificadas a ídolos, e também fala sobre essa questão da imoralidade relacionada a esses cultos pagãos. Agora ele fala assim que isso daí que ela praticava eram segredos profundos de Satanás. Provavelmente o que essa mulher tinha também era algum tipo de relacionamento com magia dos gnósticos naquela época. E ele diz assim, ó, tem gente que nem sabe o que está acontecendo. E eu também não vou colocar outro fardo sobre vocês. Ou seja, a igreja está boa. A igreja está boa, mas tem um personagem que está atrapalhando a história. Você percebe? Onde tem gente, tem problema, irmãos. Sempre vai ser assim. É por isso que a gente não pode exigir perfeição dos nossos irmãos. Onde tem gente, vai ter problema. E onde tem problema, Jesus corrige. Próximo. Senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Então, olha, pessoal de Tiatira, resolve o problema dessa mulher. Eu já conversei com ela. Eu já falei para ela se arrepender, não resolve. Então, é o seguinte, eu vou matar ela. Tem gente, irmãos, que às vezes acha, assim, que porque nós estamos vivendo o período da graça, tudo é graça. Só que esse negócio de igreja aí, de Jesus, conforme eu estou falando, é um negócio muito sério. Jesus fala assim, ó, eu vou vir, eu vou matar ela, eu vou matar os filhos dela. Então não é porque Jesus é bondoso, perdoador, misericordioso, tudo isso daí, que ele tolera quem mexe com a igreja. Não. Porque quando mexe com a igreja, ele diz, aquele que toca em vocês, toca na menina do meu olho. Cai um cisco no seu olho para você ver como incomoda. Então é a mesma coisa aqui. Agora ele diz assim, ó, fique firmes até que eu venha. Resolve o caso dessa mulher e vamos ficar firmes. E é interessante, irmão, notarmos que tem coisas, às vezes, que nem o anjo da igreja resolve. Jesus disse, deixa que eu resolvo isso com ela. E como ela não tem jeito, eu vou ter que matar ela. Assim como matou Ananias e Safira. Próximo. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Todos esses finais, irmãos, que a gente vai dar uma olhada sempre, é o prêmio para a igreja de modo geral, tá? Vou dar autoridade sobre as nações. Isso ocorre durante o período milenar de Jesus, tá? Onde nós governaremos com Cristo sobre as nações. Próximo. E darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, Jesus ele é enfático sempre para cada igreja. Olha, quem tem ouvidos, ouça. Por isso, irmãos, que nós devemos prestar atenção quando a gente está ouvindo, está aprendendo, está sendo pregado. A igreja de Sardes agora. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Só um pouquinho, irmão, volta lá. Qual o problema da igreja de Sardes? A igreja de Sardes é o seguinte, irmãos. Ela, aparentemente para os outros, está tudo bem na vida dela. Todo mundo olhava e falava, oh, aquela igreja lá merece elogios, hein? Jesus falava, oh, você tem fama de que está vivo, mas está morto. Ele apela aqui para os 7 Espíritos de Deus. De novo, que estão lá diante do trono. O que significa isso? Significa a profundidade do Espírito Santo de Deus em analisar as intenções do coração humano. É esse que é o ponto importante aqui. Conheça as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante. Fortaleça o restante que está prestes a morrer.
pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Ou seja, às vezes, irmão, tem irmão que está definhando. Tem irmão que está definhando. Então, qual que é o conselho de Jesus para ele? Fortaleça o restante. Você está vendo que você está meio devagar na fé? Está perdendo o primeiro amor? Arrepende-se, fortalece o restante. O camarada, quando ele não tem as duas pernas, ele anda de que jeito, irmão? Cadeira de roda, boa. E tem uns que não tem dinheiro para comprar cadeira de roda, viu, varão? Também. Tem uns que andam de skate. Aí você não é porque o cara é skatista, é que ele anda porque... Só que você já viu os braços dele? Como são fortes? De tanto ele manusear. É mais ou menos o que Jesus está dizendo assim, ó. Já que você está sem perna para me seguir, então é o seguinte, fortalece pelo menos os braços. Pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, preserve essas coisas e arrependa-se. Ou seja, irmão, olha só. Diga aí, eu recebi. Eu ouvi. Eu vou preservar. E vou me arrepender. Esse é o conselho de Jesus para a igreja de Sardes. Eu sei tudo o que está acontecendo. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão. E você não saberá que hora virei contra você. Às vezes o crente toma um tombo, irmão, e ele não sabe por quê. Porque ele não vigiou. Já não está lá aquela Brastemp de fé. Aí não vigia. Toma um tombo e ele põe a culpa em quem? No diabo. Foi o diabo, irmão. Não, irmão, foi você que não vigiou. Foi você que não perseverou. Foi você que não ouviu. E Jesus disse, eu vou chegar e vou te dar uma rasteira. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, porque o crente, às vezes, ele anda assim, ó, como diz minha mãe, com a cara para cima. Anda com a cara para cima. Andar com a cara para cima, lá no norte, significa que você anda sem prestar atenção em nada. Presta atenção. Você já viu gente que vai atravessar a rua e ele só olha para um lado? A mão é duas mãos. E ele só olha para um lado. Esse dia eu quase pego um excomungado. Faltou assim, desse tantinho. Porque só estava olhando para o lado dele. E o meu lado lá, que estou vindo com fluxo, o carro atrás de mim, quase que eu pego. Cara para cima. E tem crente que é a mesma coisa, irmão. Ele acha que está tudo bem na vida dele. Ó, ele pensa assim, está tudo legal, está tudo bem. Eu estou vivendo, eu estou comendo, eu estou trabalhando. A minha vida está boa. Então eu tenho uma boa notícia para você. Diga assim comigo. Isso vai passar. Vai passar, irmão. Então não dá para ficar com a cara para cima. Tem que vigiar. Você não sabe o que vai acontecer. Quem conheceu aqui a história, acho que daqui... Eu não vou falar irmã, senão vai entregar a idade da irmã. Eu não vou falar com a irmã, mas o Belo eu posso entregar a idade dele. Do plano Collor. Quem lembra do plano Collor aí? Só o Belo. O Belo é a irmã, né? E eu também. Gente aqui que não era nem nascido ainda nesse tempo do plano Collor. O que acontece, irmão? O cara estava rico. Rico, riquíssimo. Muita grana na poupança. Sabe, em tipo milhões? Aquela coisa mais linda do mundo. Ele acordou de manhã, ele tinha 50 cruzeiros na conta. Só isso aí. Não tinha mais nada. Teve gente que se matou por causa disso. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que tudo passa. Tudo vai passar. Por isso que eu digo, se está doendo agora, irmão, fica tranquilo, vai passar. Tá bom pra caramba, fica tranquilo, aproveita.
Aproveita, tá bom, tá legal? Aproveita, porque vai passar. Uma hora passa. Então, é exatamente o que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes. Vai passar. Se você não vigiar, vai passar. Vamos para o próximo. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você percebeu, irmão, que dentro da igreja de Jesus, de modo geral, no geralzão, tem gente boa e tem gente ruim. Não é de se assustar. Às vezes tem gente que ainda é neófito e ele diz, mas isso dentro da igreja? É dentro da igreja, irmão. Você queria que fosse aonde? Mas aí está igual ao mundo. Claro que está. Por isso que Jesus está falando. Tem que corrigir. Tem joio dentro da igreja. Você vê como é que a Bíblia é legal? Se você pegar aí, por exemplo, os sectários, para eles colocam um padrãozinho uniforme, pode estar acontecendo o que for lá. Para eles não está acontecendo quase nada, eles fazem de conta que não estão vendo. Dentro da igreja de Jesus tem problema, Jesus atua, Jesus fala, Jesus age, Jesus corrige. É assim que funciona a coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: eis que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheça as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Para aí, irmão. Irmão, olha só que coisa interessante. Jesus começa agora com essa igreja em Filadélfia, falando assim, eu sei tudo sobre você. Só que tem uma coisa, eu abri uma porta para você e ninguém fecha. Ninguém vai fechar. Você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra. Irmãos, não é na nossa força, é na força de Deus. Paulo diz, quando estou fraco, aí é que eu me torno forte. Ou seja, nós temos que nos fortalecer no poder de Deus. Sabe? Não existe ninguém tão forte assim. Eu me lembro de uma história. O cidadão era lutador de jiu-jitsu. Aquele tatuadão, bonitão, fortão, camisetinha. Lembra? Tipo o menino lá que eu esqueci o nome lá, o Jacó. Aí chegou, o cara folgou com ele, ele se posicionou. Quando ele posicionou, o cara sacou e deu um tiro nele, irmão. Acabou. Fortaleza dele não valeu de nada. Então não tem ninguém tão forte. A nossa força tem que ser a de Deus. Essa tem que ser a nossa força. Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra, perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra habitada. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então está aí a igreja de Sardes. A igreja de Sardes também, sendo contemplada aí por Jesus, com pouquíssimos problemas, não é? Mas, ao mesmo tempo, também precisando de correções. Aliás, a igreja de Filadélfia, não é? Agora nós vamos para a última igreja, para a gente terminar, que é a igreja de Laodiceia, não é? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis que diz o amém. Quem sabe o que significa a palavra amém? Assim seja, exatamente.
A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é nem frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Irmão, Jesus pega pesado, né? Jesus pega pesado com a igreja, né? Sei que Jesus não tem negócio de ficar alisando. A gente aqui fica alisando às vezes, tal. Jesus não alisa, não. Quem já tomou café morno? É horrível, né, irmão? Olha, você quer me acabar com ânimo, me dê um café morno. Assim, dá vontade de cuspir na hora, porque é horrível tomar café morno. Ou então toma água morna, para você ver. Gostoso. Então Jesus diz para a igreja de Laodiceia: olha, eu conheço você, né? Eu conheço você, eu sei das suas ações. Só que é o seguinte, você é tipo em cima do muro. Sabe aquele crente, irmão, que não tem posição? Sabe aquele crente que não tem posição? Era o pessoal da igreja de Laodiceia, morno. E aí Jesus fala: como você não é nem frio nem quente, eu vou vomitar você da minha boca. Ou seja, tem a posição. Ou é, ou não é. Sabe? Dentro da igreja de Jesus, não cabe o politicamente correto. Não cabe. Ou é, ou não é. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, pobre, cego e nu. Olha que coisa interessante, irmão. Você viu que todas as outras igrejas tinham um problema, eles não eram tão ricos, eles também não eram tão pobres. Tem uma aí que Jesus falou que era pobre mesmo. Mas essa daqui não, porque Laodiceia, que é a última, ela está em uma região muito privilegiada. E ela tinha águas termais, né, assim como em Herápolis também, que era muito próximo. Ali tinha um bom colírio, tinha ouro, era uma rota comercial. Então, olha só a posição do pessoal lá de Laodiceia: eu sou rico, eu tenho dinheiro. Já viu gente às vezes expressar assim? Ah, mas eu sou rico, eu tenho dinheiro. E aí, irmãos, Jesus diz: não, você é digno de pena. Como diz o Jorge Aragão, nada é meu, nem o pensamento. Irmão, nós não temos nada. O que nós temos, nós somos simplesmente mordomos para utilizar para a obra de Deus. Quando você conhece a Cristo de verdade, é assim que nós somos. Eu sou rico, eu fiquei rico, eu não preciso de nada. Conhece gente que se segura apenas naquilo que tem? E o Provérbios, ele diz assim: não confie nas riquezas, porque pode ser que elas criem asas e saiam voando. Citei aqui o plano Collor. Às vezes, irmãos, nós não esperamos, nós tomamos um baque. Eu já tive dinheiro. Como diz o italiano, denaro. Já tive denaro. Você entendeu? Já tive também. Eu faço como disse Paulo: eu sei tanto o que é ter dinheiro, frequentei ambientes de gente muito rica, como frequentei favela, ambientes de gente muito pobre. Tá, mas isso daí mudou em quê a minha vida? Em nada, eu sou o mesmo. Como dizia Marco Aurélio, é como uma pedra, se jogar para cima, quando cair vai ser o mesmo, não vai mudar em nada. Então, Laodiceia tinha esse problema, eles achavam que tinha dinheiro e eles confiavam no dinheiro. Aí Jesus diz: olha, no entanto você não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você já percebeu, irmão? Você já percebeu que
Vocês me dão mais 10 minutos para me terminar essa pregação? Pode ser? Porque eu preciso terminar essa pregação. Estamos na última igreja já. Vocês viajaram pela Turquia inteira, estão reclamando do quê? Então, o que acontece? De acordo com algumas pesquisas, você sabe que a Suíça só tem gente rico, né? Só tem gente rico, não tem pobre na Suíça. O mais pobre lá é um rico daqui. Mas por que o índice de suicídio lá, ele é grande? Porque, irmãos, é o problema da igreja de Laodiceia. O dinheiro, ele não vai trazer a felicidade. Não vai trazer felicidade. E alguns dizem, não traz, mas manda comprar. E aí Jesus diz, tolo, hoje reclamarão a tua alma, e quem vai ficar com tudo que você acumulou? Às vezes a pessoa, ela pode ter muito dinheiro, mas ela é infeliz. Ela sente uma angústia dentro dela porque ela não tem Jesus. E era o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você já pensou se Jesus falasse aqui para você, irmão? Você parava de vir na igreja, não parava? Eu não vou mais na igreja, não. Você viu o que Jesus falou para mim? Não vou mais não, meu, tá louco. Ô, Jesus não podia ter um pouco mais de cuidado para falar comigo? Afinal de contas, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Né? A gente se sente. Próximo. Eu vou te dar um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, porque eles tinham ouro lá em Laodiceia. Mas Jesus fala, o ouro de vocês não presta. Eu tenho um ouro melhor para vocês. Para que você se torne rico de verdade. Porque esse ouro que Jesus está querendo que eles comprem, está relacionado com as coisas espirituais. Paulo disse, se eu tiver que me vangloriar, que eu me vanglorie no Senhor. Então, o ouro que Jesus queria vender para eles, estava relacionado com a espiritualidade, era ali que eles deveriam ficar ricos. A riqueza material, ela passa, mas a riqueza espiritual, ela permanece para sempre. Compre roupas brancas para que você vista, e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Ou seja, isso nos dá uma ideia de que, quando a Bíblia trata de roupas brancas, a Bíblia trata de limpeza, que era exatamente o que eles não tinham, porque se achavam que eram ricos demais. Então eles acabavam se lambuzando com as coisas dos ricos. Jesus fala, não. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Irmãos, às vezes tem crente, aqui o colírio de lá era bom, mas Jesus fala que tem um colírio melhor, que eu vou dar para vocês, para você ungir os seus olhos, para você ver. Tem crente que só olha com os olhos da carne, não sabe olhar com o olho espiritual. Só sabe olhar com os olhos da carne. Tudo para ele é material. Ele não consegue fazer igual Eliseu, que eu já preguei. O exército sírio chega lá, pega toda a região montanhosa. O servo de Eliseu fica com medo, porque ele só tinha olhar carnal. Eliseu tinha um olhar espiritual. Eliseu viu carros de guerras, carros de fogo. Então, quando o servo que não tinha olhar espiritual vê, ele diz assim, meu pai, carros de guerras e seus cavaleiros. E aí ele diz assim, ó Jeová, abre os olhos dele para que veja. E quando ele abre os olhos, ele enxerga o mundo espiritual. Então nós temos que aprender também, irmãos, a olhar o mundo espiritual. Não é ficar olhando só o mundo material. Compre colírio para que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto seja diligente e arrepende. Você vê, Jesus deu uma bem na emenda da igreja lá de Laodiceia, mas falou, mas eu gosto de vocês. Vocês são desse jeito aí, mas é que vocês são meio mimados, tal. Vocês se acham que vocês estão numa região boa, mas eu amo vocês.
Então eu estou chamando a atenção de vocês porque eu amo vocês. Eu repreendo e disciplino. Disciplino quer dizer eu ensino aqueles a quem amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui eu acho muito legal essa passagem, irmãos, porque é o seguinte, ó. Jesus fala com a igreja toda, dá um puxão de orelha em toda a igreja, depois ele chama para o pessoal. Ele disse, eu estou na porta da igreja e eu estou batendo. Tem gente que não consegue entender quando Jesus está batendo na porta do coração dele. Ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta são seus ouvidos espirituais. Eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Você está vendo, irmão, que não tem situação extrema para Jesus? Jesus chama a atenção desse cidadão aí com gosto. Mas ele fala assim, ó, tem gente boa aí no meio de vocês. Desculpe. Tem gente boa aí no meio de vocês. E eu vou trazer vocês, eu quero que você senta comigo no meu trono. Eu quero que você sente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, irmãos, nem tudo é ruim, mas também nem tudo é bom. O que nós temos que ter é ouvidos, olhos espirituais. Isso a gente precisa ter. Porque senão, irmão, a gente vai ficar carnal. A gente vai ficar carnal demais. Agora, para finalizar, eu vou só recapitular com vocês todos os últimos pontos de recompensas. Porque as recompensas, elas são para todas as igrejas. Não é que uma ia ganhar isso, outra ia ganhar aquilo. Todas iam ganhar. Então, olha só o que ele diz aqui, ó. Capítulo 1, versículo 7. Põe lá, irmão, faz favor. Capítulo 1, versículo 7. Para a gente recapitular as bênçãos agora de quem seguir esses conselhos aqui. Olha lá. Perdão, desculpe. 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos aí, dá um amém. Amém. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a primeira bênção. Então nós vamos participar na árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Agora capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, darei o maná escondido. Você percebeu, irmão, que o vencer está sempre vindo junto. Ou seja, perseverança. Aquele que vencer, darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido apenas por aquele que a recebe. Olha aí, então diz, eu vou ter um novo nome. Esse novo nome significa uma nova reputação, um novo ser, que é você, ressuscitado ou glorificado no arrebatamento. Próximo. Vamos lá, capítulo 2:26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre nações. Ou seja, durante o período milenar de Jesus Cristo, nós governaremos as nações se nós ouvirmos esses conselhos de Jesus. Capítulo 3. Capítulo 3 agora, irmã. Anda até o final da igreja de Sardes aí, que o meu está coisando aqui ainda. Olha aí, versículo 6, capítulo 3, versículo 6. Agora é só as bênçãos. Diga aí, eu tomei um puxão de orelha. Mas tem bênção para mim. Tem, olha aí mais uma, ó.
aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre a porta que ninguém fecha e que fecha o que ninguém abre. E aí depois ele dá lá assim, ó. 3:12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Se você pegar essa palavra coluna, você vai ver que é alguém de importância. É alguém de importância, assim como, por exemplo, você pega em Gálatas capítulo 2, e nós tínhamos ali os que eram colunas da igreja. Então você vai ser uma coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. Olha que maravilhoso. E agora o capítulo 3, o versículo 20 e 21, né? Eu estou à porta e bato. Jesus está aí, irmão. Ele quer entrar para dentro da igreja, ele quer entrar para dentro do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar. Ele não tem ressentimento. Jesus não guarda mágoa de ninguém. Você vê que esses caras aqui estavam tudo cheio de problemas. Mas Jesus não guarda mágoa. Jesus fala assim, ó: eu vou entrar, vou abrir, vou cear com ele, ele vai cear comigo. Não deixa eu perder o tempo, irmã. Aquele que venceu, darei o direito de assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai que está no seu trono. Então diga: eu vou sentar com Jesus no seu trono. E Deus abençoe vocês.